No início de 1945, a guerra no Pacífico atingia um ponto de inflexão brutal. As forças americanas avançavam implacavelmente em direção ao arquipélago japonês, ilha por ilha, a um custo humano crescente. Neste cenário de cerco progressivo, a pequena e desolada ilha vulcânica de Iwo Jima, parte do arquipélago de Ogasawara, emergiu como um ponto de resistência derradeira. Para a guarnição japonesa que a defendia, composta por aproximadamente 21,000 homens, o destino da ilha já estava selado antes mesmo do primeiro tiro ser disparado. Iwo Jima não era vista como um bastião a ser mantido indefinidamente, mas sim como um calvário inevitável, um local de sacrifício programado, onde cada homem sabia que sua missão era lutar até a morte. A percepção de inevitabilidade não era um fatalismo passivo, mas uma avaliação estratégica fria do alto comando japonês. Em fevereiro e março de 1945, o Japão já havia perdido a supremacia aérea e naval no Pacífico. Suas linhas de suprimento estavam severamente comprometidas, e o vasto poderio industrial e logístico dos Estados Unidos era inegável. Iwo Jima, localizada a cerca de 1.200 quilômetros ao sul de Tóquio, estava isolada, tornando impossível qualquer reforço ou resgate significativo, uma vez que a invasão americana começasse. A decisão de defender a ilha até o último homem, sob o comando do general Tadamichi Kuribayashi, não visava uma vitória militar, mas sim infligir o máximo de baixas possível aos invasores, atrasando o avanço americano e, esperançosamente, tornando futuras invasões do arquipélago japonês mais custosas e menos atraentes. A ilha de Iwo Jima, com sua superfície de basalto vulcânico e areia negra, oferecia um terreno desafiador, mas também peculiarmente adequado para uma defesa entrincheirada. O general Kuribayashi, um oficial experiente que havia estudado táticas americanas, abandonou as defesas de praia tradicionais e as cargas banzai suicidas que haviam custado tantas vidas japonesas em batalhas anteriores. Em vez disso, ele concebeu e supervisionou a construção de uma fortaleza subterrânea de proporções sem precedentes. Durante meses, os defensores japoneses, trabalhando sob condições brutais de calor, umidade e vapores sulfurosos, escavaram uma vasta rede de túneis, bunkers, cavernas e postos de artilharia. Essa rede defensiva era complexa e multifacetada. Incluía mais de 18 quilômetros de túneis interconectados, alguns a profundidades de até 20 metros, capazes de resistir a bombardeios pesados. Foram construídos milhares de bunkers e casamatas de concreto reforçado, estrategicamente posicionados para criar campos de fogo cruzado que cobriam cada metro quadrado da ilha. As posições de artilharia, incluindo canhões navais de grande calibre resgatados de navios naufragados, foram cuidadosamente camufladas em cavernas e encostas, permitindo que disparassem contra as praias de desembarque e as áreas internas da ilha, e depois se retirassem para a segurança subterrânea para recarregar ou evitar o fogo de contrabateria. Metralhadoras, morteiros e canhões antitanque foram instalados em ninhos de concreto e posições fortificadas, todos interligados por passagens subterrâneas que permitiam o movimento seguro das tropas e o reabastecimento. A guarnição japonesa estava literalmente soterrada sob basalto, vivendo e lutando dentro dessa fortaleza artificial. As condições eram claustrofóbicas e insalubres, com a presença constante de fumaça de pólvora, poeira e o cheiro pungente de enxofre. No entanto, essa infraestrutura defensiva transformou Iwo Jima em uma teia de aranha mortal. Para os soldados japoneses, a vida dentro desses túneis era uma existência de espera, onde cada dia que passava era um relógio em contagem regressiva. Eles sabiam que a invasão era iminente e que, uma vez iniciada, a luta seria até o fim.
Não havia esperança de evacuação ou rendição. A única opção era resistir, infligir o máximo de dano ao inimigo e, finalmente, morrer em combate. Essa consciência do destino selado permeava a guarnição, transformando a defesa da ilha em um ato de sacrifício coletivo, um calvário aceito em nome do Império. A importância estratégica de Iwo Jima transcendia seu tamanho reduzido e sua aparência inóspita. Para o Japão, a ilha representava um tampão vital e um símbolo de resistência. Localizada a aproximadamente 200 quilômetros ao sul de Tóquio, Iwo Jima servia como um posto de alerta precoce crucial. Radares e observadores japoneses na ilha detectavam as formações de bombardeiros B-29 americanos, que partiam das Ilhas Marianas, como Saipan e Tinian, em direção ao arquipélago japonês. Essa detecção proporcionava a Tóquio e a outras cidades-alvo algumas horas preciosas de aviso, permitindo a evacuação parcial e a preparação das defesas antiaéreas. Além disso, a ilha abrigava uma pequena base aérea, de onde caças japoneses, embora em número decrescente e com recursos limitados, podiam tentar interceptar os B-29s, causando algumas baixas e perturbando as missões de bombardeio. A manutenção de Iwo Jima era, portanto, uma tentativa desesperada de retardar o cerco e proteger o território metropolitano. Para os Estados Unidos, Iwo Jima era igualmente estratégica, mas sob uma perspectiva ofensiva. Representava uma pista e um trampolim aéreo essencial para intensificar a campanha de bombardeio contra o Japão e preparar a invasão final. A longa distância entre as Marianas e o Japão continental impedia que os caças de escolta P-51 Mustang acompanhassem os B-29s durante toda a missão, deixando os bombardeiros vulneráveis aos caças japoneses sobre o território inimigo. Com a captura de Iwo Jima, os P-51 poderiam operar a partir de uma base muito mais próxima, fornecendo cobertura aérea contínua aos B-29s. Mais importante ainda, a ilha ofereceria uma pista de pouso de emergência vital para os bombardeiros danificados que retornavam de suas missões sobre o Japão. Milhares de aviadores americanos e centenas de aeronaves foram perdidos em acidentes ou ao serem forçados a pousar no oceano devido a danos de combate ou falhas mecânicas. Uma base em Iwo Jima poderia salvar inúmeras vidas e recursos valiosos. A assimetria fundamental entre as duas forças era inegável. Enquanto o Japão lutava para manter um posto isolado com recursos cada vez mais escassos, os Estados Unidos possuíam uma capacidade logística e industrial sem precedentes. A máquina de guerra americana mobilizava um poderio esmagador, capaz de concentrar navios, aeronaves, artilharia e dezenas de milhares de fuzileiros navais em um único ponto para superar qualquer resistência. Essa capacidade significava que os americanos tinham os recursos para tomar cada metro quadrado da ilha, não importando o custo em vidas. Para os defensores japoneses, essa realidade era um reconhecimento tácito de que, apesar de sua coragem e determinação, a vitória era uma impossibilidade militar. A luta seria, em sua essência, um duelo entre a resistência fanática e o poderio industrial avassalador. A estratégia japonesa para Iwo Jima representou uma drástica ruptura com as táticas defensivas empregadas em batalhas anteriores no Pacífico. Sob o comando do general Tadamichi Kuribayashi, um estrategista experiente que havia estudado a fundo as capacidades e o poder de fogo americanos, a defesa da ilha foi concebida não como uma batalha para reter terreno, mas como uma operação prolongada para infligir o máximo de baixas ao invasor. Kuribayashi compreendeu a futilidade de tentar defender as praias abertas ou de lançar cargas suicidas banzai, que haviam resultado em perdas catastróficas para o Japão em outras ilhas.
Em vez disso, ele apostou em uma estratégia de defesa imersiva, transformando a própria ilha em uma fortaleza inexpugnável, através de uma vasta rede de cavernas e emboscadas. Durante meses antes da invasão, os cerca de 21 defensores japoneses, trabalhando sob condições extremas de calor, umidade e vapores sulfurosos do solo vulcânico, dedicaram-se à construção de um complexo subterrâneo sem precedentes. Essa rede defensiva estendia-se por mais de 26 quilômetros de túneis interconectados, alguns a profundidades de até 20 metros, projetados para resistir a bombardeios navais e aéreos pesados. O basalto vulcânico da ilha, embora difícil de escavar, oferecia uma excelente proteção natural. Os túneis ligavam milhares de bunkers, casamatas e ninhos de metralhadoras, todos estrategicamente posicionados para criar campos de fogo cruzado que cobriam cada centímetro quadrado da superfície da ilha, especialmente as praias de desembarque e as encostas do Monte Suribachi. As posições de artilharia eram um componente crucial dessa defesa. Canhões navais de grande calibre, resgatados de navios naufragados, foram cuidadosamente camuflados dentro de cavernas e encostas, permitindo que disparassem contra os navios de invasão e as praias, e depois se retirassem para a segurança subterrânea para recarregar ou evitar o fogo de contrabateria. Esta tática de atirar e esconder tornava extremamente difícil para os americanos localizar e neutralizar as fontes do fogo inimigo. Além disso, morteiros de todos os calibres, canhões antitanque e metralhadoras pesadas foram instalados em posições fortificadas, muitas delas construídas com concreto reforçado e aço, quase invisíveis até o momento do ataque. A inteligência japonesa também havia notado a tendência americana de limpar uma área e avançar, deixando para trás posições que pareciam neutralizadas. Kuribayashi explorou isso, criando túneis que permitiam que as tropas japonesas reocupassem posições limpas e atacassem as forças americanas por trás. A curiosidade extra e mais reveladora sobre a estratégia de Kuribayashi reside nas suas ordens explícitas. Ele priorizou causar o máximo de baixas possíveis aos invasores e não a defesa estática da linha de praia. As tropas foram instruídas a não lançar cargas banzai e a não morrer em ataques frontais inúteis. Em vez disso, deveriam permanecer escondidas, absorver os bombardeios iniciais e emergir para lutar de suas posições fortificadas apenas quando as tropas americanas estivessem no alcance. Cada soldado japonês foi instruído a matar pelo menos 10 americanos antes de morrer. Esta diretriz representava um reconhecimento tácito do tsunami logístico americano. Kuribayashi sabia que a ilha não poderia ser mantida contra o poderio esmagador dos Estados Unidos. Sua meta era tornar a vitória americana tão custosa em vidas que isso pudesse influenciar a opinião pública americana e potencialmente levar a uma negociação de paz mais favorável, ou pelo menos atrasar a invasão do Japão continental. A estratégia de defesa imersiva transformou Iwo Jima em um labirinto mortal, onde cada rocha, cada fenda e cada elevação do terreno podiam esconder uma posição inimiga. Os defensores japoneses, embora isolados e sem esperança de reforço, estavam preparados para lutar uma guerra de atrito brutal, utilizando o terreno e suas fortificações subterrâneas para maximizar o custo humano para os invasores. Essa tática, embora desesperada, foi um testemunho da capacidade de adaptação e da determinação japonesa diante de um poderio inimigo avassalador. Eles não esperavam vencer, mas estavam determinados a fazer os americanos pagarem um preço insuportável por cada metro de areia e basalto conquistado.
Em contraste direto com a defesa entrincheirada e subterrânea japonesa, os Estados Unidos desdobraram em Iwo Jima uma máquina de guerra de proporções industriais, caracterizada por um poder de fogo coordenado e uma força de assalto metodicamente treinada. A abordagem americana era uma demonstração de sua capacidade logística e tecnológica, projetada para superar qualquer resistência através da aplicação massiva e sistemática de força. Não se tratava de uma batalha de manobras ágeis, mas de um cerco implacável, centímetro por centímetro, onde cada metro quadrado da ilha seria contestado com uma superioridade avassaladora. A preparação para o desembarque em Iwo Jima começou com dias de bombardeio naval e aéreo. Uma vasta frota de navios de guerra americanos, incluindo encouraçados, cruzadores e contratorpedeiros, posicionou-se ao redor da ilha, desencadeando uma barragem contínua de projéteis de grande calibre. O objetivo era amolecer as defesas japonesas, destruir posições de artilharia, bunkers e qualquer estrutura visível na superfície. Milhares de toneladas de explosivos foram lançadas sobre a ilha, transformando a paisagem vulcânica em um campo de crateras e destroços. No entanto, a eficácia desse bombardeio contra as defesas subterrâneas profundamente enterradas do general Kuribayashi era limitada. Embora causasse danos significativos na superfície e desorganizasse algumas posições, a maioria dos túneis e bunkers mais resistentes permaneceu intacta, revelando a resiliência da estratégia defensiva japonesa. Com o desembarque dos fuzileiros navais, a artilharia de campo americana foi rapidamente estabelecida em terra, complementando o fogo naval e aéreo com um apoio mais direto e preciso. Canhões de campanha e obuses, transportados para as praias sob fogo inimigo, começaram a disparar contra alvos específicos identificados pelas tropas de assalto. Essa artilharia terrestre podia ser direcionada com maior agilidade para suprimir ninhos de metralhadoras e posições de morteiros que emergiam do subsolo, proporcionando uma cobertura essencial para o avanço da infantaria. A coordenação entre as unidades de artilharia, os observadores avançados e os navios de apoio era contínua, garantindo que o fogo fosse concentrado onde era mais necessário, minimizando as baixas aliadas e maximizando o impacto sobre o inimigo. Um dos elementos mais cruciais e visualmente impactantes da máquina americana eram os tanques lança-chamas, modificações dos tanques Sherman M4, conhecidos como Zippos, foram equipados com lança-chamas de longo alcance, projetados especificamente para combater as defesas subterrâneas japonesas. Estes veículos blindados eram a resposta direta às cavernas, bunkers e túneis que a estratégia de Kuribayashi havia criado. Enquanto os projéteis de artilharia e as granadas de fragmentação tinham dificuldade em penetrar as fortificações densas, o lança-chamas podia expelir um fluxo de fogo líquido e sufocante diretamente para as aberturas, fendas e entradas de túneis. A imagem do dragão dos lança-chamas cuspindo laranja nas fendas do Monte Suribati e em outras posições fortificadas não era apenas uma metáfora, era a realidade brutal da erradicação sistemática das defesas japonesas. O calor intenso e a fumaça asfixiante forçavam os defensores a sair de seus esconderijos, onde eram então enfrentados por fuzileiros navais, ou os incinerava dentro das próprias fortificações. A espinha dorsal do assalto terrestre era composta pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos, tropas de elite metodicamente treinadas para a guerra anfíbia e o combate em ilhas fortificadas. Esses fuzileiros eram especializados em táticas de limpeza de bunkers, que envolviam uma combinação de granadas de fósforo branco, explosivos de demolição, metralhadoras e, crucialmente, os tanques lança-chamas. Eles avançavam sistematicamente metro a metro, sob fogo constante, utilizando a coordenação de todas as forças disponíveis.
Sua formação rigorosa e disciplina permitiam que operassem de forma coesa, sob pressão extrema, adaptando-se rapidamente às táticas de emboscada e contra-ataque japonesas. Cada pelotão e esquadrão era treinado para trabalhar em conjunto com as unidades de apoio, solicitando fogo de artilharia ou apoio de tanques para neutralizar pontos de resistência antes de avançar. Essa coordenação de fogo era a marca registrada da máquina americana em Iwo Jima. Não era apenas uma questão de ter mais armas, mas de usá-las de maneira integrada e eficiente. Aviões de reconhecimento e observadores avançados direcionavam o fogo naval e da artilharia terrestre. Os tanques lança-chamas abriam caminho para os fuzileiros, que, por sua vez, protegiam os tanques de ataques de infantaria. A comunicação constante e a doutrina de apoio mútuo garantiam que cada elemento da força de invasão contribuísse para o objetivo comum de desmantelar a fortaleza japonesa. Esse poderio tecnológico e a organização militar permitiam que os americanos mantivessem um avanço contínuo, apesar da ferocidade da resistência japonesa, demonstrando que possuíam os recursos e a capacidade para tomar cada metro da ilha, independentemente do custo. A escala do assalto americano a Iwo Jima foi monumental, uma demonstração da capacidade dos Estados Unidos de concentrar um poderio esmagador em um único ponto para superar qualquer resistência. A operação, batizada de Detachment, mobilizou uma força anfíbia sem precedentes para a pequena ilha vulcânica. O objetivo era claro: desmantelar a fortaleza japonesa a qualquer custo, e para isso, a máquina de guerra americana estava pronta para aplicar uma pressão contínua e implacável. A fase inicial do assalto foi marcada por um bombardeio naval e aéreo prolongado, que durou vários dias antes e durante o desembarque. Encouraçados, cruzadores e contratorpedeiros da Marinha dos Estados Unidos posicionaram-se ao redor de Iwo Jima, desencadeando uma barragem incessante de projéteis de grande calibre contra a ilha. Complementando o fogo naval, centenas de bombardeiros, B-24 Liberator e B-29 Super Fortress, vindos das Ilhas Marianas, lançaram milhares de toneladas de bombas sobre as defesas japonesas. A intenção era pulverizar as fortificações inimigas, destruir posições de artilharia, bunkers e desorganizar as tropas antes da chegada dos fuzileiros navais. No entanto, a eficácia desse bombardeio foi mitigada pela natureza das defesas japonesas. As profundas redes de túneis e os bunkers de concreto reforçado construídos pelo general Kuribayashi foram projetados para resistir a ataques aéreos e navais, limitando o dano estrutural e preservando grande parte da força de combate japonesa. Em 19 de fevereiro de 1945, o assalto terrestre começou. Mais de 70 mil fuzileiros navais dos Estados Unidos foram envolvidos na batalha por Iwo Jima. As primeiras ondas desembarcaram nas praias de areia vulcânica negra, que se revelaram um desafio inesperado. A areia, macia e solta, dificultava o movimento de veículos e homens, fazendo com que as tropas afundassem a cada passo e os veículos pesados atolassem. Além disso, as praias eram flanqueadas por terraços íngremes que ofereciam pouca cobertura e expunham os fuzileiros a um fogo cruzado devastador, vindo das posições japonesas camufladas no Monte Suribachi e nas elevações do terreno. A resistência japonesa foi feroz desde o primeiro momento. Conforme as ordens de Kuribayashi, os defensores permaneceram ocultos em seus bunkers e túneis durante o bombardeio inicial, emergindo apenas para abrir fogo quando as praias estavam repletas de tropas americanas. Metralhadoras, morteiros e artilharia pesada disparavam de posições fortificadas, muitas vezes invisíveis, causando um número crescente de baixas entre os fuzileiros. O avanço inicial foi lento e extremamente custoso,
com cada metro de terreno sendo disputado com intensidade brutal. No entanto, a natureza do avanço americano era irreversível. Apesar da tenaz resistência japonesa e das perdas significativas, a superioridade numérica e logística dos Estados Unidos garantia que a pressão sobre os defensores de Iwo Jima nunca diminuísse. As ondas de desembarque eram contínuas, trazendo mais tropas, tanques, artilharia e suprimentos para a ilha. Quando uma unidade sofria pesadas baixas, outra estava pronta para substituí-la ou reforçá-la. A capacidade americana de manter um fluxo constante de recursos e pessoal significava que, embora o progresso fosse medido em metros e a cada custo elevado, ele era inexorável. Os fuzileiros navais, metodicamente treinados para a guerra anfíbia e o combate em ilhas fortificadas, aplicaram táticas de erradicação sistemática. Eles avançavam utilizando uma combinação de explosivos, granadas de fósforo branco, lança-chamas montados em tanques e fogo de metralhadora para limpar cada bunker, caverna e túnel. A coordenação entre infantaria, tanques e artilharia era constante, garantindo que o fogo de apoio estivesse sempre disponível para neutralizar pontos de resistência. Esse cerco de aço, lento mas implacável, desgastava as defesas japonesas de forma contínua. As perdas japonesas foram quase totais, uma consequência direta da estratégia de Kuribayashi de lutar até o último homem e da capacidade americana de sustentar o assalto. Com a ilha isolada e sem esperança de reforços ou evacuação, cada defensor japonês estava ciente de seu destino. A luta não era por uma vitória militar, mas para infligir o máximo de baixas possível ao inimigo, atrasando o avanço americano e tornando a vitória tão custosa que pudesse influenciar o curso da guerra. O avanço irreversível dos Estados Unidos, impulsionado por sua vasta máquina de guerra, significava que para a guarnição japonesa, a Batalha de Iwo Jima era, de fato, o calvário inevitável que eles haviam previsto. O terreno de Iwo Jima era, por si só, um elemento de tortura. A ilha vulcânica, com sua superfície irregular e coberta por uma areia negra e fina, transformava cada passo em um esforço exaustivo. Esta areia, resultante da atividade vulcânica, era macia e fofa, dificultando o avanço de tropas e veículos. Sob o sol escaldante do Pacífico, a temperatura da areia podia atingir níveis insuportáveis, queimando os pés dos fuzileiros e superaquecendo o equipamento. A paisagem era um labirinto de rochas vulcânicas, crateras e elevações íngremes, oferecendo pouca cobertura natural contra o fogo inimigo, mas proporcionando incontáveis esconderijos para os defensores japoneses. A poeira negra era uma presença constante e opressiva, gerada pela pulverização do solo vulcânico, pelos incessantes bombardeios navais e aéreos, pelo fogo de artilharia e pelas explosões de granadas e minas. Ela envolvia toda a ilha em uma névoa sufocante. Essa poeira fina e abrasiva penetrava em tudo, nos pulmões dos soldados, nos mecanismos das armas, nos filtros dos motores dos veículos. Ela reduzia drasticamente a visibilidade, transformando o campo de batalha em um cenário fantasmagórico e desorientador, onde o inimigo podia surgir a qualquer momento de dentro da cortina de fuligem. A cada explosão, nuvens densas de poeira negra se elevavam, misturando-se com a fumaça da pólvora e o cheiro pungente de enxofre, característico da ilha vulcânica. Respirar era um desafio contínuo, e a poeira irritava os olhos e a garganta, exacerbando o desconforto e a fadiga dos combatentes. O calor sufocante era outro inimigo implacável. Além das altas temperaturas tropicais, o ambiente vulcânico de Iwo Jima exalava um calor geotérmico que se somava ao calor gerado pela batalha. As explosões constantes e o fogo dos lança-chamas elevavam ainda mais a temperatura ambiente.
Os fuzileiros navais, vestindo uniformes pesados e carregando equipamentos, sofriam de exaustão por calor e desidratação severa. A escassez de água potável no terreno árido da ilha tornava a situação ainda mais crítica. O sol inclemente batia sobre a areia negra, que absorvia e irradiava o calor, transformando a superfície da ilha em uma chapa escaldante. Essa combinação de calor natural e artificial criava um inferno térmico, onde a simples sobrevivência física era uma luta constante, adicionando uma camada de sofrimento à já brutalidade do combate. Sob os pés, o tremor contínuo da terra era uma constante lembrança da violência da batalha. A ilha tremia sem parar, sacudida pelas explosões de milhares de projéteis de artilharia naval e terrestre, pelas bombas aéreas e pelas detonações de minas e cargas de demolição. Esse tremor não era apenas um fenômeno físico, mas uma experiência visceral que afetava profundamente os combatentes. O solo instável e vibrante criava uma sensação de desorientação e vulnerabilidade. Para os fuzileiros americanos, significava que o perigo estava sempre presente, vindo de cima, do lado ou de baixo, onde os túneis japoneses podiam desabar ou explodir. Para os defensores japoneses, entrincheirados em seus túneis e bunkers, o tremor era ainda mais intenso e claustrofóbico, com a terra acima deles vibrando e desmoronando, prenunciando a destruição iminente. Era um lembrete constante da força esmagadora que estava sendo lançada contra eles. No centro desse inferno sensorial, o dragão dos lança-chamas cuspia seu fogo laranja, tornando-se um símbolo da erradicação metódica das defesas japonesas. Os tanques Sherman M4 modificados, equipados com lança-chamas de longo alcance e apelidados de Zippos, eram a arma principal contra as fortificações subterrâneas. Com um alcance de dezenas de metros, esses veículos blindados podiam projetar um fluxo maciço de napalm incandescente diretamente nas fendas, aberturas de cavernas e entradas de bunkers. A imagem do fogo líquido jorrando nas encostas do Monte Suribachi, transformando o basalto negro em um espetáculo de chamas e fumaça, era tanto aterrorizadora quanto eficaz. Os lança-chamas não apenas incineravam o que estava em seu caminho, mas também consumiam o oxigênio dentro dos espaços confinados, sufocando os defensores japoneses. O calor intenso gerado era capaz de cozinhar os ocupantes dos bunkers e túneis, ou forçá-los a sair para a superfície, onde eram então alvos fáceis para os fuzileiros navais que avançavam. Pequenos lança-chamas portáteis também eram utilizados pelos fuzileiros para limpar posições menores e cavernas que os tanques não conseguiam alcançar. A tática era brutal, mas necessária para desmantelar a complexa rede defensiva de Kuribayashi. Cada jorro de fogo era um passo na destruição da fortaleza subterrânea, transformando as trincheiras e túneis em fornos crematórios. O som sibilante do combustível sendo expelido, seguido pelo rugido do fogo, adicionava uma dimensão sonora aterrorizante ao caos da batalha, marcando o avanço implacável da máquina americana. Após 36 dias de combate incessante, a ilha de Iwo Jima foi finalmente declarada segura pelas forças americanas em 26 de março de 1945. A vitória, contudo, veio a um custo humano e material extraordinariamente elevado para ambos os lados, transformando-a em uma conquista pírrica. A estratégia do general Kuribayashi de lutar até o último homem e infligir o máximo de baixas possíveis aos invasores foi brutalmente eficaz em termos de sacrifício. Das aproximadamente 21,00 tropas japonesas que defendiam a ilha no início da batalha, cerca de 700 foram mortas em combate, enquanto apenas 83 soldados japoneses foram feitos prisioneiros, muitos deles feridos e incapazes de continuar a luta.
a guarnição foi praticamente aniquilada, cumprindo a previsão de um calvário inevitável. Esta quase totalidade de perdas japonesas sublinhou a ferocidade da resistência e a determinação em morrer pelo Império, em vez de se render. A ilha tornou-se, para os defensores, um vasto cemitério subterrâneo, onde a lealdade e a coragem foram testadas até o limite da existência. Em contraste com o avanço americano que se mostrou irreversível, o custo humano para os Estados Unidos foi altíssimo, superando as expectativas e tornando Iwo Jima uma das batalhas mais sangrentas da campanha do Pacífico. As perdas americanas totalizaram mais de 26.000 baixas, incluindo cerca de 800 fuzileiros navais e marinheiros mortos em combate. Outros 200 foram feridos, muitos gravemente. Este número de mortos em combate fez de Iwo Jima a única batalha da Segunda Guerra Mundial no Pacífico, onde as baixas americanas superaram as perdas japonesas em termos de mortos. A brutalidade do combate corpo a corpo, as emboscadas em túneis e bunkers, o terreno difícil e a determinação dos defensores japoneses em lutar até o fim contribuíram para essas estatísticas devastadoras. Cada metro de terreno conquistado foi pago com sangue, e a imagem da bandeira americana hasteada no Monte Suribachi, embora icônica, mascarava o inferno que se desenrolava abaixo, onde milhares de vidas foram sacrificadas em uma luta implacável. Apesar do custo exorbitante, a captura de Iwo Jima produziu consequências estratégicas imediatas e vitais para a campanha aérea americana contra o Japão. A ilha transformou-se rapidamente em uma base aérea crucial para os bombardeiros B-29 Super Fortress e para as operações de resgate. Antes da conquista de Iwo Jima, os B-29s, que partiam das Ilhas Marianas para bombardear o Japão continental, enfrentavam voos de mais de 400 quilômetros de ida e volta, sem cobertura de caças durante a maior parte da missão. A ausência de uma base intermediária significava que bombardeiros danificados ou com problemas mecânicos tinham poucas chances de retornar, frequentemente caindo no oceano e resultando na perda de tripulações valiosas e aeronaves complexas. Com as pistas de pouso de Iwo Jima sob controle americano, a situação mudou drasticamente. A ilha passou a servir como um aeródromo de emergência vital. Mais de 200 B-29s danificados ou com pouco combustível realizaram pousos de emergência em Iwo Jima, salvando a vida de mais de 24.000 aviadores americanos. Sem Iwo Jima, a vasta maioria dessas aeronaves e tripulações teria sido perdida, impactando gravemente o poder aéreo estratégico dos Estados Unidos. Além disso, a ilha permitiu que caças P-51 Mustang, com seu alcance estendido, operassem a partir de uma base muito mais próxima do Japão. Esses caças podiam agora escoltar os B-29s durante todo o percurso de suas missões de bombardeio, protegendo-os dos caças japoneses e reduzindo significativamente as perdas de bombardeiros. Esta cobertura aérea contínua aumentou a eficácia e a frequência dos ataques aéreos contra as cidades e a infraestrutura industrial japonesa. Iwo Jima também se tornou um centro crucial para operações de busca e resgate no Pacífico Ocidental. Aeronaves de patrulha e navios de resgate podiam operar a partir da ilha, localizando e salvando aviadores que eram forçados a abandonar suas aeronaves no oceano devido a danos ou falhas. Esta capacidade de resgate, combinada com a disponibilidade de uma pista de pouso de emergência e a escolta de caças, elevou o moral das tripulações de bombardeiros e permitiu que as missões fossem realizadas com maior audácia e frequência. A ilha, portanto, acelerou o cerco aéreo ao arquipélago japonês, intensificando a pressão sobre o Japão e contribuindo diretamente para o enfraquecimento de sua capacidade de guerra. O investimento em vidas americanas, embora trágico,
foi justificado pelos estrategistas militares como um passo necessário e decisivo para encurtar a guerra e preparar o terreno para as operações finais contra o Japão continental, demonstrando que, para os Estados Unidos, o controle de Iwo Jima era um imperativo estratégico incontestável. Após 36 dias de um combate brutal e incessante, a ilha de Iwo Jima foi finalmente declarada segura pelas forças americanas em 26 de março de 1945. No entanto, para os defensores japoneses, a batalha foi o calvário inevitável que eles haviam previsto desde o início da preparação da ilha. A guarnição, liderada pelo general Tadamichi Kuribayashi, não esperava uma vitória militar no sentido tradicional, mas sim infligir o máximo de baixas possíveis ao invasor, em um ato final de sacrifício pelo Império. Essa resistência, vista do lado japonês, foi um testemunho de heroísmo extremo. Os cerca de 21 homens da guarnição, isolados e sem esperança de reforços ou evacuação, lutaram em condições desumanas dentro de uma complexa rede subterrânea de túneis, bunkers e cavernas. Eles transformaram cada centímetro da ilha em uma armadilha mortal. A recusa em se render e a determinação em lutar até a morte, seguindo as ordens de Kuribayashi de causar 10 baixas inimigas por cada defensor, resultou em um dos mais altos índices de mortalidade para uma força defensora na história da guerra moderna. Cerca de 700 soldados japoneses foram mortos, enquanto apenas 0,83 foram feitos prisioneiros, muitos deles feridos e incapazes de continuar a luta. Este sacrifício coletivo não foi uma rendição ao fatalismo, mas uma escolha consciente de resistência fanática, um último esforço para atrasar o avanço americano e aumentar o custo da guerra para o inimigo. A tenacidade com que os defensores emergiam de suas posições camufladas para contra-atacar, mesmo após dias de bombardeio incessante, demonstrou uma coragem e uma lealdade inabaláveis. No entanto, essa resistência heróica colidiu com a potência inevitável da máquina de guerra americana. Os Estados Unidos desdobraram em Iwo Jima um poderio logístico e militar sem precedentes, capaz de sustentar um assalto contínuo e implacável. Mais de 70 mil fuzileiros navais, apoiados por uma vasta frota naval e centenas de aeronaves, avançaram metodicamente, metro a metro, aplicando fogo coordenado de navios, artilharia terrestre, tanques e lança-chamas. A capacidade americana de repor perdas, trazer suprimentos e manter uma pressão constante sobre as defesas japonesas era esmagadora. Cada bunker, cada caverna, cada túnel foi sistematicamente limpo, muitas vezes com o uso brutal, mas eficaz, dos lança-chamas, que expeliam fogo líquido e sufocante nas fendas do basalto vulcânico. O avanço americano, embora custoso em vidas, com mais de 26 baixas, incluindo cerca de 800 mortos em combate, era irreversível. A superioridade numérica, tecnológica e industrial dos Estados Unidos garantiu que, apesar da ferocidade da luta, a ilha seria conquistada. Iwo Jima, portanto, tornou-se um símbolo daquele dilema. A resistência desesperada de uma força determinada contra um poderio que não parava. A sangrenta conquista da ilha, apesar do seu custo humano, teve um papel estratégico fundamental no desfecho da guerra no Pacífico. A ilha transformou-se em uma base vital que salvou a vida de milhares de aviadores americanos. Mais de 200 bombardeiros B-29 danificados realizaram pousos de emergência nas pistas de Iwo Jima e caças P-51 Mustang passaram a escoltar os bombardeiros até o Japão continental, reduzindo drasticamente as perdas aéreas e intensificando a campanha de bombardeio.
Essa nova capacidade acelerou o cerco aéreo ao arquipélago japonês, cortando as linhas de suprimento e destruindo a infraestrutura industrial do Japão, um passo crucial para forçar sua rendição final. O legado de Iwo Jima é, assim, multifacetado. Para o Japão, permanece como um memorial ao sacrifício e à resistência inabalável de seus soldados, um ato de heroísmo contra uma potência que se mostrava inevitável. Para os Estados Unidos, representa uma vitória estratégica crucial, alcançada a um preço terrível, mas que se provou essencial para encurtar a guerra e salvar vidas em etapas posteriores do conflito. A Batalha de Iwo Jima é um testemunho da brutalidade da guerra no Pacífico, onde a determinação humana colidiu com a força industrial, deixando para trás uma história de sacrifício e de uma luta até o limite da existência.